Boa noite, pessoal. Bem-vindos ao nosso programa aqui das meditações. Primeiro programa do nosso ano, né, das meditações. A gente reiniciando de novo o nosso trabalho, nosso projeto. E a gente vai começar falando com o tema que a gente está estudando essa semana, que é sobre o tema das transformações, né? Eu vou trazer uma visão mais geral de transformação, mas agora mais a nível multidimensional, dentro do que a gente aborda, dentro das cartografias que a gente estuda da consciência, que dá um norte dentro do trabalho que a gente faz de autoconhecimento e de expansão de consciência. Então, muitas coisas que eu falar aqui para vocês no primeiro momento, dependendo da linguagem que eu utilizar, não se preocupe de atender de forma tão linear, tão cartesiana, porque os códigos vão ser assentados com o passar do tempo e com frequenciação, devido ao efeito de onda, naturalmente, o seu campo vai ser equalizado. Se vocês perceberem que talvez a linguagem que for começar a utilizar, vai mudar um pouquinho a forma, né, de trazer os conteúdos, começarem, de certa forma, a trazer algum tipo de percepção, de incômodo, e um nível, talvez, de negação, entenda tudo como fenômeno. Porque como a gente está subindo a frequência, né, dentro dos trabalhos que a gente já tem feito do ano passado para cá, esse ano também chega como uma intuição e como uma orientação mesmo, né, respeitando aqui as minhas conexões do meu sexto chakra com o sétimo, de frequenciar também através da fala, frequenciar também através da expressão, né, da verbalização. Então, isso faz parte agora do nosso trabalho. Eu vou subir, então, um pouquinho a forma de percepção e de captação dos códigos, mas isso vai ser naturalmente montado dentro do psiquismo de cada um, tá? De forma leve, suave e sublime ao mesmo tempo. Só estar atento à sutileza dos fenômenos que vão estar ocorrendo e já já todos vocês vão estar conseguindo internalizar com mais facilidade tudo que nós vamos acessar aqui, ok? Dentro do trabalho de hoje, então, nós vamos falar sobre transformação. E para falar de transformação, nós temos que levar para o nosso plano perceptual, no primeiro momento, a capacidade cognitiva do nosso ser de interpretar todos os fenômenos que acontecem em cada dimensão da nossa consciência. Dentro da cartografia que a gente estuda, que é uma cartografia da consciência multidimensional, dentro da escola de autoconhecimento que eu faço parte, onde a nossa orientadora, que é a Luciana Congustu, traz para a gente esses códigos, a gente tem 7 dimensões que são equivalentes aos 7 chakras para o Oriente Médio, dentro do hinduísmo, que é equivalente como as 7 fases de desenvolvimento, da Teresa de Ávila também, que é caracterizado também como 7 níveis espirituais para outros tipos de ritos que são trabalhados dentro dos movimentos de expansão de consciência. E é só um mapa, não quer dizer que ele é o território, né? Como todo mapa, a gente tem apenas um norte, né? A gente tem uma referência de um ponto que pode ser explorado, mas somente dentro do território, e aí o território é individual, particular e transferível para cada um, que a gente fala os acessos mais subliminares, ao mesmo tempo profundos, de conexão bem sutil com aquilo que nós entendemos do nosso caminho evolutivo. Falando de transformação para a primeira dimensão de consciência, ou no primeiro chakra, a gente tem que entender que a nossa base estrutural do corpo na matéria, ela está ancorada em tudo aquilo que a gente percebe do mundo externo com os 5 sentidos, né? Com os nossos órgãos e os 5 sentidos desses órgãos. Então eu vejo o mundo de forma palpável, ao mesmo tempo reta, cognitivamente aceita pela minha personalidade, porque eu utilizo da minha visão, da minha face, da minha audição, do meu paladar, do meu tato, do meu olfato. E esses órgãos trazem para mim uma conexão no mundo material do que é real. Quando eu falo de transformação em primeira dimensão de consciência, eu tenho que fazer coligação e ponte daquilo que hoje em dia, para esses órgãos do sentido, já não é mais viável, já não condiz mais com aquela base de experiência que eu estou. E eu sinto dentro de mim, pela minha parte intuitiva, dentro do meu cérebro, né, tanto da parte esquerda quanto da direita, que está ligada às minhas
intuições e percepções, o lado direito do corpo, né, do meu cérebro, e o meu lado esquerdo, que é mais cartesiano, linear, né? Ele faz, então, uma análise um pouco mais sistematizada de tudo. Quando eu começo a transformar a primeira dimensão de consciência, naturalmente eu começo a transformar todas as outras consciências, subindo o nível eletromagnético. A primeira transformação que tem que ser, entre aspas, acometida para ser iniciada dentro dos processos de expansão é a minha base estrutural. Só que normalmente, para a maioria das consciências, não acontece assim. Porque estamos tão identificados com as questões da matéria que, no primeiro momento, a dificuldade maior é de transformar essa primeira dimensão. E quando falo de transformação da primeira dimensão, talvez seja desestruturar tudo aquilo que eu acredito que é a estrutura hoje em dia. Tudo aquilo que eu acredito que é a minha segurança, que é a minha base, que é o meu alicerce, eu passo por um processo profundo de transformação que isso tudo eu começo a perceber e trazer para a luz da consciência que é uma ilusão. Eu começo a trabalhar a certeza que eu vivo, às vezes, direcionando energia para algo que não faz sentido mais. Algum tempo da minha vida já fez sentido, mas hoje não mais faz sentido. E tá tudo bem, porque isso é só um fenômeno, né? É um processo, na verdade, de subida eletromagnética da minha consciência. Como isso está na primeira dimensão de consciência? E aí começa a deixar de fazer sentido as questões da minha estrutura, as questões que eu vivo. E aí eu vou para a segunda dimensão, que está relacionada à minha energia sexual. E a energia sexual aqui não está ligada necessariamente à interação de genitálias, mas uma força motriz, um combustível que vai ajudar a materializar o espírito. E aí eu começo a entender o quão sagrado que é a energia sexual e passo por um profundo lava-pés dentro do estudo joanino, dentro da Bíblia, no qual nós temos ali Jesus Cristo na imagem, né, dele, representante do Verbo encarnado, lavando os pés dos seus discípulos naquele ato. É um momento de metáfora para a nossa consciência relacionada às nossas energias sexuais, de quão sublime e importante ela é quando ela é direcionada para algo que faça sentido com o nosso espírito. Então a gente deixa de utilizar e gastar a nossa energia sexual normalmente como a maioria das consciências utilizam, simplesmente por questões de interação genitália, para satisfações imediatas, para um prazer que é muito, muito superficial, sem sentido às vezes, né? Para coisas tão, como posso dizer assim, sem significância para o nosso centro norteador ligado à sétima dimensão de consciência. Subindo para a terceira dimensão de consciência, eu tenho uma transformação mais profunda da minha personalidade, no qual toda aquela ideia de necessidade de controle, de segurança, necessidade de aprovação, essa ideia da ilusão de saber e ter que saber tudo, a falsa ideia da verdade absoluta começa a ser desfigurada, ao mesmo tempo desmantelada, e aí a gente começa a viver um processo profundo de transformação dessa minha personalidade, no qual eu já percebo que tudo aquilo que foi me ensinado foram paradigmas e foram repassados, e a partir do momento que eu vou acessando a minha consciência, vou ampliando e vou tendo percepção que isso não é necessariamente mais a minha verdade, que eu tenho um livre-arbítrio de perceber o que faz sentido para a minha vida ou não, eu começo então a transformar profundamente isso. Estou falando das três primeiras dimensões de consciência porque normalmente é onde nós estamos mais identificados na matéria, onde nós estamos literalmente correlacionando o tempo todo com as nossas experiências, né, de vida, interrelacionando nas questões tanto sociais quanto de profissionais, tanto de desenvolvimento pessoal também, ligado à nossa busca interna dentro da nossa percepção de ideia de terceira dimensão. Essas consciências mais periféricas, elas têm um padrão de frequência onde as minhas ondas são mais alongadas e onde a intensidade dessas ondas são mais lentas. Isso quer dizer o quê? A nível de sexta dimensão, a nível de sétima dimensão? Que esses raios têm pequeno poder de penetração dentro dos campos que me circundam, ao mesmo tempo, pequeno poder de manifestação sobre o que é espiritualizado. Sempre vai existir para uma consciência que está em busca da expansão de crescimento o predomínio do espírito sobre a matéria, e não da matéria sobre o espírito.
Só que, naturalmente, pela identificação da nossa periferia, nós acreditamos que a matéria predomina o espírito. E a partir do momento que a gente vai acessando isso, essa transformação interna dentro de nós, fazendo cada vez mais contato com esse mundo que é o mundo espiritual, tendo experiências transpessoais, no qual a gente está tendo acesso, vendo as coisas acontecerem, percebendo, tendo respostas, entendendo as sincronicidades, a gente vai entendendo que existe, na verdade, o predomínio do espírito sobre a matéria, que cai simplesmente naquela frase, né, que conhecemos. Nós somos seres espirituais tendo experiências humanas, e não humanos tendo experiências espirituais, né? E aí a gente percebe, então, o quanto é importante essa transformação da nossa periferia para que a gente possa acessar depois níveis de quarta dimensão de consciência relacionado ao amor fraterno e altruísta, ao amor que está ligado ao amor ágape, incondicional, sem expectativas, e a gente passa, então, daquele amor eros, que é um amor mais ligado ao erotismo sexual, passa do amor storge, que é das relações entre pessoas, e essas relações são de irmãos com irmãos, entre familiares, dentro do amor storge. Tem o amor filia, que é um amor mais íntimo, que também traz um pouco dessa correlação entre as pessoas e, ao mesmo tempo, é um amor que nutre de forma um pouco ainda superficial essa troca de energias, porque ela sempre vai estar respaldada numa expectativa que é criada dentro desse filos, dentro dessa ideia, né? E o filos também de homofilia vem de relações de pai e filho, né? Porque filos vem de filogenia, de criação, né? Então, quando eu tenho um amor filia, normalmente é um amor ligado a parentes, a filhos, que está relacionado a uma frequência, mas que sempre existe uma expectativa de ser atendido dentro das nossas demandas. Ele ainda não é necessariamente um amor ágape, que é um amor mais fraternal, um amor altruísta, um amor doado, um amor sem expectativas, um amor de livre e espontânea entrega. Todos nós aqui encarnados estamos tentando subir a nossa frequência para experienciar esse amor filia, que nós ainda não damos conta de suportar essas frequências que são tão altas. Essa introdução que eu tenho que falar com vocês a respeito dessa questão das transformações da nossa periferia, ela é importante nesse momento porque a humanidade está passando por ela. Várias consciências estão passando por ela. Muitas coisas que faziam sentido anteriormente, há anos atrás, às vezes há meses atrás, hoje já não faz sentido nenhum mais. E nós entendemos e percebemos isso pela nossa sexta dimensão, que capta as ordens centrais da sétima. E quando a gente capta, internaliza, percebe que já não faz mais sentido, a gente tem um direcionamento para viver essa transformação de uma forma completa. E a transformação de forma completa, nós já estudamos, se chama metamorfose, com uma ideia de holometabolia, porque eu vou transformar toda a minha periferia em algo novo, que eu ainda não tenho consciência. Mas, por questões de personalidade, de ego, eu ainda estou apegado, eu ainda estou direcionado e ancorado naquilo que eu acredito que são as minhas verdades. E quando eu falo apego, não necessariamente as coisas ruins, às vezes eu estou apegado às coisas boas. Eu não quero abrir mão das coisas boas. Só que o novo, para chegar, ele também precisa abrir mão das coisas boas, senão não tem espaço. E às vezes o nosso pensamento ele se ancora tanto nas coisas boas do passado, querendo reviver aquilo que a gente já viveu, e isso traz para a gente uma angústia e ao mesmo tempo um sentimento de certa nostalgia, porque a gente quer vibrar naquelas frequências boas que aconteceu, mas por estarmos apegados a isso, nós não abrimos o espaço para que as novas frequências cheguem e tragam a transformação por completa. É importante a gente ter essa consciência, porque a transformação eletromagnética do planeta vai nos colocar, em determinados momentos, em situação de constrangimento. E esse constrangimento vai chegar para todos. Para todos. Independente daqueles que estão em frequências mais baixas, um pouco mais altas que a nossa, em termos eletromagnéticos, nessa diferenciação em hertz, para todos vão chegar o constrangimento, porque todos nós humanos ainda temos apegos. Todos nós humanos ainda vibramos um pouquinho no medo, né? Ainda estamos arraizados naquelas sensações, nas percepções, nas emoções, os sentimentos que tivemos, mesmo aqueles que considerados nominalmente como bons, ou aqueles nominalmente determinados como ruins, a nível aparente. Porque se a gente observar de uma forma mais profunda
Essas todas as adjetivações que nós temos são percepções do nosso ego, porque tudo é experiência. E quando é experiência, não precisa adjetivar. Todo adjetivo vem acompanhado de uma percepção egóica. E isso é natural, porque nós estamos ainda encarnados, estamos vibrando em terceira dimensão. Qualquer percepção que entre em parâmetros de classificação vai para nível da personalidade, para nível do ego, e não tem problema, não quer dizer que eu não tenho que classificar. Não é sobre isso que eu estou falando. Mas é importante a gente ter essa clareza de tudo isso que acontece dentro do nosso psiquismo, porque eu posso classificar e nomear, mas não me identificar. O que quer dizer isso? No momento de processo de expansão de consciência, de crescimento, eu consigo e sou capaz de perceber que a energia nesse momento que eu estou vibrando, pela experiência que eu estou passando, é uma energia boa. Isso foi uma classificação. Olha, eu sinto aqui, pela minha sexta dimensão de consciência, que a frequência é uma frequência boa, feliz. Eu me sinto vibratoriamente num grau de elevação diferente do que eu estava minutos atrás. Isso é uma classificação onde não existe uma identificação. E não tem problema se identificar. A identificação é, eu estou feliz. Eu assumo para mim. E quando eu assumo o que eu estou sentindo nesse momento, porque sempre diz de nós, dentro dos nossos processos, eu também assumo o ônus disso. É importante a gente perceber que existe o bônus e existe o ônus. As pessoas às vezes se ancoram tanto nos processos de transformação apenas no bônus e não percebem que existe o ônus. Por que eu estou dizendo isso? Porque quanto mais você subir a sua frequência, quanto mais você acessar níveis diferentes de percepção, quanto mais você ampliar a sua consciência, quanto mais você subir, naturalmente, por contrafluxo, efeito de onda, por leis de natureza, existe o quê? A descida. E eu vou ter que descer mais profundamente para dentro de mim. Isso quer dizer que isso vai ser classificado em determinado momento? Sim. A nível aparente, egoicamente dizendo, o meu ego vai dizer, não, eu não quero descer mais. Isso para mim já está bom. Isso para mim está o suficiente. Eu já vivi isso, já me trouxe uma dor, eu não quero passar daqui. Aqui para mim está bom. Isso é nível de personalidade e percepção a níveis egóicos do que está acontecendo, percebem? Então, o que vai acontecer? Quanto mais eu subir a minha frequência, me transformando de forma consciente, conseguindo observar as energias que vibram próximo do meu campo, eu sendo capaz de nomear, classificar, sem me identificar, naturalmente eu vou me colocar numa posição fora do objeto. E nessa posição fora do objeto, eu tenho mais análises conscientes para perceber os jogos que existem eletromagneticamente em torno do meu campo. Por que eu estou dizendo isso? Porque é importante vocês perceberem essas questões sobre transformações completas dentro de holometabolia. Dentro do que a gente estudou, vocês perceberam isso? As transformações elas vão gerar dentro de nós transformações não só em aspectos físicos, mas em aspectos também de caráter, aspectos emocionais, aspectos mentais e aspectos espirituais. Quantos de nós temos paradigmas relacionados à espiritualidade, a crenças, a rótulos que são direcionados para a gente, e aí nós não vamos entrar em critérios de qualificação religiosas, em nada disso, mas que existe as sistematizações, as caixinhas e os padrões, e que a gente vê que isso já não serve mais para a nossa consciência. Que isso já não diz mais de nós. Vibratoriamente, a transformação acontecendo internamente, e aí o Jung chama de processo de individuação, traz para a gente a sensação, a percepção que existe muito mais daquilo do que aquela verdade velada. Muitas consciências, de forma inconsciente, tentam, de certa parte, bloquear o acesso a algo que é muito mais universal. Mas não porque eles queiram intencionalmente, mas porque foi ensinado alegoricamente durante culturas baseadas na ancestralidade, verdades, entre aspas, que ditaram o ritmo existencial da nossa humanidade. Com a mudança vibratória do nosso planeta, isso já não cabe mais. E isso já está sendo mudado e está existindo um movimento muito mais forte de energias eletromagnéticas chegando de uma forma mais acelerada, como todos nós estamos observando agora no início do ano, que está fazendo um roldão. E aqueles que não estiverem despertos, percebendo todas essas mudanças, as frequências vão ser levados, como se fosse uma onda que passa e leva todo mundo, e ninguém vai perceber, quando já vê, já foi, já arrastou e já levou.
Porque simplesmente não estão conseguindo entender a transformação tão profunda, sutil eletromagnética que está acontecendo nas consciências que estão em movimentos de processo de expansão de consciência. Por isso que é importante, nesse momento, a gente ter clareza do que é a transformação completa, ou o que eu estou falando de holometabolia, dentro desses processos de expansão da consciência, onde a minha periferia, nos exemplos que eu dei da primeira dimensão, segunda e terceira dimensão, sofrendo todo esse reajuste eletromagnético, quebrando os paradigmas que foram enraizados, incrustados e ao mesmo tempo adjetivados como verdades no nosso psiquismo, para que a gente consiga passar por isso de forma leve, com robustez, com firmeza moral e eletromagneticamente ancorados nas forças do bem, do amor e da verdade. Acho que eu falei muito nisso, mas foi importante e preciso passar essa introdução para vocês, para que vocês consigam perceber naturalmente essa força de transformação que está chegando e que ela chegou, não tem mais volta. E uma vez que vocês mudam o piso de percepção, uma vez que vocês mudam o parâmetro de observação e vocês colocam ali no ponto onde a sua capacidade de ampliação e ao mesmo tempo de reflexão, percepção, introdução do conteúdo para você é muito mais expansiva do que as outras consciências, às vezes, que orbitam a vocês, naturalmente, por efeito de onda, vai acontecer choques eletromagnéticos entre percepções e as suas percepções. É vocês estarem atentos e não se identificarem com os fenômenos. Era vocês simplesmente se colocar na posição de entender que isso diz do processo individual de cada um, do nível perceptual que cada um estadia e que está tudo certo. E cada um vai passar pelo processo que tem que passar. Não somos nós que direcionamos o processo de ninguém. Não são as pessoas que direcionam os nossos processos. Nós somos responsáveis pelos nossos processos a partir do momento que nós temos a entrega e a abertura daquilo que nós queremos e somos. Isso vibra no inconsciente, não é consciente. Não adianta vocês falarem e terem clareza hoje que vocês sabem o que vocês querem e o que vocês procuram, porque eletromagneticamente nós somos conduzidos por um piso de experiência que nós não sabemos ainda onde vamos chegar. Isso é a realidade que todos nós vivemos, né? Então nós vamos passar para a nossa prática agora, inicial. Para quem está sentado no chão, igual eu, vamos cruzar a perna esquerda sobre a perna direita. Opa. Voltar para cá. Eu vou trazer para vocês aqui, então, para a gente poder iniciar esse ano a utilização dos nossos óleos dentro das nossas práticas, os óleos essenciais. Se você não tem óleo essencial hoje, não tem problema, você pode, né, utilizar outro que você tenha. Nós estamos utilizando os óleos aqui hoje, como nós estamos trabalhando na quarta dimensão de consciência, que são frequências acima de 432 Hz, nós estamos trabalhando com óleo que é o gerânio. Então nós vamos utilizar o gerânio para a inspiração e a expiração, no momento de equalização do grupo. E depois nós vamos começar a nossa prática meditativa, tá? Então vamos sentar com a nossa coluna reta, com a perna cruzada. Para quem estiver sentado na cadeira, nós vamos manter a coluna ereta também, vamos encostar um pouquinho do encosto da cadeira, né? Vamos manter o nosso tronco firme, já vamos alinhar a nossa coluna vertebral para que ela possa ser a base de sustentação do nosso corpo. Nós não vamos deixar mais o corpo literalmente apoiado, relaxado. Nesse momento nós já vamos trazer a responsabilidade da firmeza moral do nosso corpo físico. Vamos esfregar as mãos e vamos começar nesse primeiro momento somente com o exercício respiratório. Nós vamos fazer uma prática de 3 minutos de respiração, uma respiração que chama crânio brilhante, no qual ela tem por intenção a mudança vibratória do nosso corpo físico. E para isso nós vamos super oxigenar a nossa consciência e ao mesmo tempo a nossa parte do cérebro, do órgão físico. Essa oxigenação ela vai acontecer por respirações curtinhas, bem curtinhas, como se fosse a respiração de cachorrinho, aquela. E toda vez que eu fizer esse movimento, nós vamos contrair o abdômen e relaxar o abdômen. Contrair o abdômen e relaxar o abdômen. Tentando achar um ritmo, cada um de forma individual, entre respiração, contração do abdômen e relaxamento do abdômen. Então, inspiro
eu abro o abdômen. Eu solto o ar, eu contraio o abdômen. Eu inspiro, expando o abdômen, expiro, contraio o abdômen. E aí eu vou fazer isso de uma forma que eu consiga ritmar entre inspiração e expiração, tá? Primeiro momento nós vamos começar só com as respirações normais, enquanto eu falo, vocês inspiram, quando eu falar soltar o ar, vocês soltam o ar. E depois nós vamos começar com a do crânio brilhante, e nós vamos ficar durante 3 minutos tentando fazer essa respiração sem parar. Vai o máximo que você der conta. Se por acaso sentir tonteira, sentir desconforto, sentir formigamento, sentir náusea, isso tudo é a manifestação normal, natural da sua personalidade, do seu ego. O esforço aqui vai ser individual de cada um, de não se identificar, de lutar contra essas manifestações do ego, sobressair o espírito sobre a matéria e, ao mesmo tempo, de trazer robustez e firmeza moral para enfrentar os desafios. Esse é um desafio individual que cada um vai enfrentar nesse momento, tá? Então, primeiro nós vamos encher os pulmões. Prende o ar dentro de você. Vamos deixar, nesse primeiro momento, subir a nossa frequência interna, acelerar os nossos átomos, células, glândulas, órgãos e tecidos. Solta o ar. Contrai o seu umbigo. Contrai o seu pulmão. Vamos fazer esse trabalho da respiração consciente. Inspira, enchendo o pulmão. Enche o abdômen. Deixa esse ar expandir dentro de vocês, trazendo a consciência como se fosse uma bolha de energia, com raios para frente, para trás, para a direita e para a esquerda, e para cima e para baixo. Solta o ar, contrai, leva a atenção ao centro da sua cabeça, procura achar um ponto onde você consegue localizar dentro de você, através da imaginação criativa, a sua glândula pineal. Inspira, expanda mais uma vez, vai expandindo o seu corpo físico, o seu corpo mental, o seu corpo emocional, o seu corpo espiritual. Volta ao centro, contraindo, levando o umbigo lá nas suas costas, mantendo a sua coluna reta, localizando mais uma vez no meio da sua cabeça a glândula pineal. Inspira. Nessa inspiração, já vai sentindo dentro de você o aumento da sua percepção, a subida eletromagnética e a aceleração dos seus átomos, células, órgãos, glândulas e tecidos. Solta o ar, contrai. Nessa contração, vamos adentrar a glândula pineal, que é o portal entre o mundo invisível e o mundo visível. É o portal que nos conecta entre o mundo espiritual e o mundo da matéria. É aquele que nos traz informações do mundo transcendente para o mundo da matéria. Inspira. Nessa inspiração, vamos imaginar 7 pontos de luz alinhados pelo nosso tronco. E esses 7 pontos de luz, cada um com uma cor. Nós vamos trabalhar o espectro de luz visível. Solta o ar. Soltando o ar, então, eu transito de baixo para cima, passando pelo vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil e vermelho, ancorando a 7ª dimensão de consciência no topo da minha cabeça. Inspira. Nessa inspiração, eu já vou acessando de cima para baixo o espectro de luz, transitando pelo violeta, anil, azul, verde, amarelo, laranja e vermelho, ancorando na base da minha coluna, próximo do meu períneo, totalmente conectado à matéria, onde nós estamos estagiando nesse momento. Solta o ar e vamos ativar agora internamente nossas 7 glândulas endócrinas, começando de baixo para cima, ativando suprarrenais, testículos e ovários, pâncreas, timo, tireoide, hipófise e glândula pineal. Inspira. Nessa inspiração, ativo de cima para baixo, pineal, hipófise, tireoide, timo, pâncreas, testículos e ovários e suprarrenais.
Mais uma vez, solta o ar. Sobe ativando mais uma vez, visualiza seus chakras, seus vórtices de energia emitindo luz, ativando suprarrenais, testículos e ovários, pâncreas, timo, tireoide, hipófise e pineal. Inspira. Na inspiração, ativa mais uma vez conscientemente pineal, hipófise, tireoide, timo, pâncreas, testículos e ovários e suprarrenais. Solta o ar. Contrai, fique totalmente vazio, e assim que você não conseguir mais, você vai inspirar e manter o ar dentro de vocês, e nós vamos ficar 3 minutos na respiração do crânio virante, que é a respiração curtinha, fazendo movimentos do umbigo para frente e para trás, até quando a música finalizar. Vou colocar uma música de fundo aqui pra gente. Respira profundamente, prende o ar dentro de vocês. Solta o ar. Respira novamente. Perceba a mudança vibratória no campo de cada um de vocês. Perceba a alteração da frequência, ritmo cardíaco, aumento da temperatura. Perceba as informações que chegam próximo do seu campo, as sensações próximas da pele. Sinta o ar em volta de você, tocando a sua pele, tocando seu rosto, seus cabelos, transitando de forma suave e leve, próximo da sua pele, todo o seu corpo. Nesse momento, solicitamos as presenças de todos os espíritos do bem, do amor e da verdade, de todos os nossos mentores espirituais, nossos guias, mestres da fraternidade branca,
Comece os ascensos, todas as hierarquias, autarquias de forças superiores estelares, os comandos de Arthur, os amigos pleidianos, os irmãos de Sirius, demonianos, toda a orbe planetária, para que se possamos sentir as frequências sutis que chegam no nosso corpo. Dentro do processo de transformação que vamos experienciar nessa noite, já vamos conectar com as forças superiores que nos comandam, que nos controlam, que nos conduzem de forma amorosa, sutil, através das energias que são emitidas para os nossos planetas. Imagine agora cada um de vocês através da sua tela mental, uma bolha de luz violeta chegando ao mais alto dos céus. Essa bolha de luz violeta vem em nossa direção, está sobre o nosso topo da cabeça, de forma bem suave. Ela vai chegando, tocando a nossa cabeça, os fios da nossa cabeça, e vem trazendo uma sensação de relaxamento, de total fluidez e de paz. Ela passa em frente da nossa testa, relaxa a testa, relaxa a sua sobrancelha, relaxa seus olhos, relaxa suas orelhas, o seu nariz. Vai soltando intencionalmente toda a musculatura do seu rosto. Relaxa a sua boca, a sua língua, o seu queixo. Relaxa o seu pescoço, os seus ombros. E essa bolha vem descendo, envolvendo o seu corpo, relaxando seus braços, antebraços, o dedo das suas mãos, envolvendo todo o seu peito, descendo pela sua coluna, relaxando todo o seu tronco. Relaxa o abdômen, a sua lombar. Relaxa agora o seu quadril, o seu glúteo. Relaxa o seu períneo, seu esfíncter. Relaxa agora a sua coxa, atrás da sua coxa, os seus joelhos, a batata da sua perna, a frente da sua perna. Relaxa o peito do seu pé, a sola do seu pé. Relaxa todo o seu corpo. Imagine essa bolha agora envolvendo todo o seu corpo. E você está dentro dela, totalmente protegido, ancorado, amado e respeitado dentro dos seus processos. Essa bolha agora vai levar o seu corpo espiritual para outro local. Nesse momento, ela começa a subir com você. Você é capaz de perceber a leveza, a sutileza dessa subida. E você começa a deixar o seu corpo físico onde ele está, da maneira que ele está. Não se identifique com ele. E se solte. Repare em você onde tem força, onde está tendo algum tipo de contração. E vai subindo com essa energia, relaxando. E suba cada vez mais alto. Você é capaz de avistar a sua casa, o seu bairro. Você é capaz de avistar a sua cidade, o seu estado. E você vai subindo. E você nesse momento consegue avistar todo o seu país, o seu continente. Você consegue avistar bem no alto os oceanos que banham seu continente. Consegue avistar a Europa,
Ásia, Oceania, e vai subindo. Você consegue avistar o planeta como um todo. E essa bolha vai te levando cada vez mais alto. E ela vai te levando, e você consegue avistar então a nossa Via Láctea, os planetas que compõem o nosso sistema solar. Você é capaz de ver os anéis de Saturno, Plutão, Urano, Mercúrio. Você vê o Sol e você vai se distanciando do Sol. E essa bolha vai te levando para fora do nosso sistema solar. E ela sobe e sai do nosso sistema solar, passa pela Via Láctea todinha, deixando para trás tudo aquilo que nós temos conhecimento, tudo aquilo que acreditamos que somos. E ela adentra agora um portal. Nós visualizamos na nossa frente um círculo de luz dourado em movimentos em espiral, com a bolha vai na sua direção. E nós entramos nesse espiral e atravessamos esse portal. Observe em sua volta. Observe tudo que você é capaz de captar. Perceba as sensações, a mudança vibratória. Tudo novo, tudo transformado. E continuamos a viajar. Nesse momento, a nossa bolha vai nos conduzindo para um local onde vamos aterrissar. Um local agradável, sublime, de uma maciez perceptível, onde possamos sentir o aroma que chega e perceber os sons, as frequências sublimes, maravilhosas que tocam o nosso campo eletromagnético. E essa bolha então chega nesse local e se desfaz. Olhamos à nossa volta e percebemos que não estamos sozinhos. Existe uma condução para que possamos ir em direção a um local onde se encontra uma maca flutuante. Somos convidados a deitar nessa maca e percebemos que estamos já contra. Percebemos uma luz que irradia de dentro de nós. E essa luz vai tomando conta de toda a nossa percepção. E deitamos com as mãos para cima, em sentido de abertura, para que se possa fazer bem o trabalho espiritual nesse momento. Afune seus olhos cada vez mais para dentro de vocês e deixe que toda a espiritualidade amiga faça a transformação necessária para cada consciência aqui presente.
Em nome do Eu Sou, na minha presença, em nome de Mika, Jesus, por Alfa e Ômega, amado Arcanjo Metatron, mestres da grande fraternidade branca universal, Arcanjo Sodalfan, Elohim, comandando Ashta Sheran, Arcanjo Gabriel, corpos estelares da luz, comandantes estelares da luz do círculo de segurança da 13ª dimensão. Removei desse espaço e do meu campo energético qualquer entidade negativa, armas espirituais, dispositivos de limitação autoimpostos, artefatos, chips, entrantes, obsessores, porque não autorizo a sua presença com amor em meio às luz dourada do Cristo intermissário. Renuncie a todos os contratos, pactos ou acordos que tive desde a minha primeira encarnação na matéria com estes seres negativos e outros planos ou realidades que sejam consumidos na chama violeta, no fogo sagrado da transmutação, selado do Espírito Santo, pedindo perdão e perdoando por tudo que tem que ser perdoado, consciente ou inconscientemente, pelo poder concedido por Deus Pai, Mãe e Espírito Santo. Ancora as orbes de luz, abre um portal de luz, consagrado por Mika, protegido pelo Lorde Miguel Kumara, porque eu sou Vitória, porque eu sou Vitória, porque eu sou Vitória, eu sou Miguel, eu sou Miguel, eu sou Miguel. Sela este lugar com asas cósmicas da vitória, dúvidas e medos expulsando, porque eu sou Vitória, porque eu sou Vitória, porque eu sou Vitória. Liberta minhas trevas aprisionando, encaminha-nos para a luz entregando a Deus Pai e Mãe ao conselho do karma. Eu sou luz, amor e paz, eu sou luz, amor e paz, eu sou luz, amor e paz. Eu sou Alfa e Ômega, Kadosh, 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 Adonai de Sebaiot, Kadosh, 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 Adonai de Sebaiot, Kadosh, 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 Adonai de Sebaiot.
faça uma respiração leve e profunda nesse momento. E sinta a leveza no seu campo. E sinta a purificação. Solta o ar. Sinta a transformação acontecendo de forma consciente. Na sua primeira, segunda, terceira dimensão de consciência. Transformando tudo aquilo que nos liga à matéria em algo mais elevado, sublime e sutil. Em frequências espirituais que irão nos guiar, nos conduzir pelos caminhos de evolução nesse plano. Inspira profundamente. Vai sentindo seu corpo. Vem descendo de onde vocês estão. Trazendo a percepção para o seu corpo físico. Vai sentindo dentro dos seus pés, dentro das suas mãos. Vai percebendo e desfazendo essa dor, deixando a luz violeta que estava te envolvendo, desconectando nesse momento do seu corpo, te reconectando na matéria, e vai fazendo movimentos leves e suaves com seus pés, suas pernas, fazendo movimentos suaves com o dedo das suas mãos, bem devagar, bem tranquilo. Vai sentindo as energias ainda que estão na palma da sua mão. Passa próximo dos seus braços. Vai movimentando lentamente seu corpo, mexendo seus ombros, seu pescoço. Abra um sorriso. Faça outra respiração leve e profunda, fazendo a conexão mais uma vez. Relaxando seus olhos, sua testa, relaxa sua sobrancelha, suas orelhas, e trazendo a percepção do seu corpo de uma forma bem leve, sublime. Vai se sentindo cada vez mais amável. Sinta o amor em vocês, essa paz, essa frequência acolhedora, leve. Sinta o amor em vocês. Cada um dentro do seu tempo. Abrindo seus olhos, deixando assentar a energia. Fiquem vocês. Vamos todo mundo de volta. No 1, 2, 3. Todos nós de volta, respirando.
Aqueles que estão de volta, estão todo mundo bem? Vai me dando ok aqui no chat, ou vai abrindo para mim, falando ok, abra a câmera também quem puder. Marina, Fernanda, Maíra, Raíssa, Natália, Vanusa, Alcione, Deiciane, Lu. Ótimo. Natália está de volta, Vanusa tudo bem, Marina está descendo do carro. Raíssa falou que está tudo ótimo também. Ótimo, pessoal. Vou agradecer a todos vocês nesse momento por essa experiência. Vou interromper aqui a gravação para que a gente possa fazer a nossa partilha de uma forma mais íntima e com liberdade. E agradecer a todo mundo que assistiu essa meditação. Parar a gravação. No 3, 2,